Eu sou uma mulher sapatão, preta, apaixonada pelo documentário, pelos audiovisuais e por música também. Filha da minha mãe, Joselma, filha do meu pai, irmã do meu irmão. Isso aí, tô no mundo. Professora, né, também. Eu acho que a gente está num tempo que o que você faz fala muito sobre você também, né? Então, eu acho que eu sou trabalhadora, é isso. Trabalhadora da cultura, do audiovisual, da educação. Estou nesse lugar, assim. Nasci em Colatina, norte, né, do estado. Morei lá até os 18. Me formei em rádio e TV. Na FAESA tinha um curso, uma graduação, né, de comunicação. Ela não existe mais. Eu queria ter tentado cinema, mas eu não tinha grana para fazer, eu não tinha estrutura para... Assim, a universidade mais próxima era no Rio e eu não tinha estrutura para ir. E aí tinha a possibilidade de ir para o UFMG para fazer rádio e TV. E numa dessas viagens, voltando para Colatina, eu acordei de madrugada assim, no busão e tinha um outdoor assim, enorme, assim, faça rádio e televisão. Aí eu falei, gente, tem esse curso aqui? Eu falei, tô doida, então. E minha mãe, ela aposentou, né, no IFES, e foi justamente o momento que eu construí o IFES de Manguinhos. E aí ela foi convidada para implementar esse IFES como pedagoga de lá. E aí ela falou, bora, você faz a faculdade em Vitória e bora para Vitória, vamos para lá. E assim, gente, eu fiz faculdade pelo FIES, eu não tinha como pagar a faculdade. Então era aquele rolê, tipo assim, eu ficava 6 meses sem pagar, aí para fazer minha matrícula eu tinha que fazer 1000 cheques, aquele coisa antiga que as pessoas usavam, cheque, e me endividava por mais 6 meses. Minha primeira experiência profissional na área foi na própria faculdade, que eu fiz uma prova e passei como monitora do estúdio de rádio. Eu editava material e tal, e logo depois eu fui para a TV da universidade, da faculdade, e dali eu fui estagiar na TVE como editora, assim, sempre nesse lugar da edição, né? Sempre fui muito visual da câmera, edição. Eu gostava muito de editar, assim, gosto até hoje, faço isso. Quando eu saí da faculdade, eu comecei a fazer uns freelas e depois fui para umas produtoras trabalhar como editora de imagem. E aí, depois de um tempo, meio que fazendo as mesmas coisas, eu ouvi falar aqui do Vasco Coutinho, eu falei, quer saber? No fundo, eu acho que eu sempre... Eu negava muito esse rolê de ser professora, porque minha mãe é professora, minha tia é professora, e eu falava, vai, velho, essa galera, assim, rala muito. Eu só me via dando aula se tivesse a ver com audiovisual. E aí eu vim para cá e aqui estou desde 2009. Eu dirigi um curta documentário chamado Estrangeiros, que era... A gente ia muito na Rua da Lama, né, estudante e tal. E aí chegou de uma dupla de repentistas. E eles começaram a fazer repentes, estão ligados que é repente? Eu falo que é o rap pré-histórico, né, gente? Antes do rap existir, já existia o repente. A gente quer colonizar demais para admitir isso. E aí a gente vendo os caras falando, pô, que massa, e vocês são da onde? Eles são de Pernambuco. Pô, minha mãe é pernambucana. Aí eu falei pra ele, qual que é a cidade que você nasceu? Ele, São Bento do Una. Eu falei, caralho, minha mãe nasceu em São Bento do Una. Ele, você tá brincando, menina? Ele tirou a identidade. Falei, terra de Alceu Valença, minha mãe nasceu em São Bento do Una, pô. Aí eu fiquei com aquela coisa, sabe, a estudante que romantiza a vida. Falei, gente, essa história, eu quero fazer um filme sobre esses caras. E aí foi o primeiro filme que eu fiz, chama Estrangeiros. E foi um tapa, assim, foi, eu acho que a primeira escola, assim, que eu falei, nossa, gente, como a gente não tem noção do que a gente está fazendo, quando você se propõe a fazer um filme sobre uma pessoa, quando você se propõe a entrar na vida dessa pessoa, você mexe as estruturas. Geralmente, quando você tem, sei lá, pessoas em lugares de vulnerabilidade, você é muita responsabilidade, enfim, ali é o primeiro filme que eu dirigi. E o meu TCC, que foi o segundo, que chama Espelho. E ali que eu começou o meu interesse na pesquisa desse filme sobre
gênero e sexualidade, sobre identidades femininas, sobre esse rolê. Acompanhou assim, a minha história no audiovisual e a minha história na universidade, na academia. Assim, desde o meu TCC, a gente estava falando sobre isso. A gente entra nessa história entendendo muito aquela ideia de alteridade, né? De você ser diferente do outro, de você respeitar o outro que você tá filmando e respeitar essa entidade ali, né? Que é o outro. E eu acho que foi estabelecer um pacto de confiança com a Mel, porque a gente criou uma liberdade muito grande e essa confiança, para mim, tem uma coisa que marca muito, é que a Mel nunca pediu para ver um take que a gente gravou, e a gente filmou ela por anos. Ela nunca pediu, falou, deixa eu ver como é que eu tô nessa imagem, que ela nunca fez isso. Então, representava para a gente que a gente conseguiu essa confiança, né, de criar um ambiente para ela se sentir confortável. E ela também é muito... A Mel é uma força da natureza, gente. Ninguém segura ela, não. Ai, cara, eu acho que toda noite estarei lá. Foi mais desafiador, sem dúvida. Porque a gente começa com uma equipe grande e a gente tinha um método, assim, que eram 2 pessoas, né? Eu e Tati fazendo tudo. Quando entra uma equipe, a gente tem que gerir uma equipe. Aí veio a pandemia, o que aconteceu? A gente volta por uma questão de segurança, mas principalmente a gente entendeu que a gente estava fazendo um filme de processo. E o filme não tinha orçamento para bancar uma equipe grande por um ano, por 30 diárias, que a gente fez, quase 40 diárias, a gente não tinha. Então a gente volta para o lugar que a gente já sabia, já conhecia, que eram nós duas fazendo tudo. E no fim das contas, assim, se não fosse a gente já saber trabalhar daquele jeito, a gente não faria. Assim, eu acho que foi desafiador porque a gente perde o mote do filme na primeira diária, e aí entra a pandemia, uma coisa que nunca aconteceu antes, e a gente fica desesperado, porque quando a gente começa a fazer o filme, a gente nem sabia se tinha um filme, nem sabia se era como a gente iria contar. Então foi desafiador, porque foi muito de aprender ao longo do processo. Então, assim, até a gente mexe no roteiro, na montagem, várias vezes. A gente vai gravar. Mel, grava essa fala aqui, porque eu preciso encaixar naquele pedacinho assim que não tá dando para entender o que você falou. Grava aqui para mim de novo. Então foi muito desafiador isso, mas muito gostoso também aprender. É muito gostoso, né? Assim, essa sensação de, caralho, eu tô aprendendo uma parada louca aqui agora. Isso aqui é muito massa. Velho, pra mim, a sessão do Festival de Vitória, foi aquilo, assim. Eu fico arrepiada de lembrar. Foram 600 pessoas para assistir o nosso longa capixaba. Lotou o teatro e a recepção do público, assim, foi muito emocionante esse dia, porque foi uma coisa que a gente falou no palco até, que a Mel, aquele teatro, o Sesc Glória, ele tá no circuito que ela passa sempre para ir para a igreja, que ela passou todo o tempo para ir para a igreja. Ela passa por ali e é um espaço que ela foi muito... que foi muito violento com ela, né? Assim, essa igreja, essa comunidade da igreja. E aí ela volta, depois do lançamento do filme, nesse lugar que ela é ovacionada no teatro, todo mundo amando ela, todo mundo manifestou o apoio que ela nunca teve ali, ela recebeu em 600 vezes mais, né? Então foi muito emocionante, assim, o retorno do público nessa sessão, foi incrível, foi muito massa. Queria agradecer pelo convite, por esse papo que a gente teve, foi muito legal. E convidar para quem quiser assistir Toda Noite Estarei Lá, tá na Apple TV, na Google Play, na Claro TV Plus e na Vivo Play também. Tá lá, acho que pesquisando pelo nome do filme tem como alugar lá nessas plataformas. É isso, obrigada, gente, valeu.